gente. Oi, pessoal. Estamos aqui hoje para trazer para vocês um pouquinho sobre o que fazer em um dia, uma passagem rapidinha por Luxemburgo. Estamos na nostalgia, né? Vai fazer um ano que a gente visitou, então Ah, é verdade. vamos falar um pouquinho da cidade, o tempo que a gente demorou, como a gente chegou lá. É um país de fácil acesso, até porque tem fronteiras com a França, Bélgica e com a Alemanha, então não é tão difícil se locomover. A Di acabou indo de trem de Paris até a cidade de Luxemburgo, né? Então, pessoal, como o Felipe estava falando, como eu estava na França e a França é um... Como é que é? É um país de fronteira. De fronteira. Isso. Eu reservei, comprei uma passagem, um ticket de trem pela Trainline. Depois eu posso até deixar aqui o link. E eu fui de Paris até Luxemburgo. Como é fronteira, então é perto. Foi em torno de 2 horas, mais ou menos, de viagem. E eu paguei aproximadamente umas 70 libras. Mas como eu falei, eu reservei muito em cima da hora. Sim. Né? Eu acho que foi 2 ou 3 dias antes. E por isso o valor saiu um pouco mais caro. Mas tem um detalhe também. Trem nem sempre é a melhor opção aqui na Europa. Geralmente os trens são bem caros. Sim. Ainda mais em cima da hora. Tem uma opção muito mais barata, que foi o que a gente fez voltando de Luxemburgo para Paris. A gente pegou um ônibus, então assim, foi, sei lá... Nós dois fomos menos da metade do preço. Foi 30 libras, mais ou menos. Foi 30 libras nós dois, sendo que o trem para você ir foi em torno de 70, mais ou menos, né? Então é bem caro. Claro que tem o tempo também, tem o tempo, né? que é uma trem coisa eu que a levei gente vai... 2 horas e de ônibus foi mais ou menos umas 7 7 horas de... A gente tá indo porque a saga do ônibus foi bem... Foi bem complicada. Bem louca. Isso. Mas não é um país muito caro também para visitar. Eu estava na Romênia, então eu peguei um avião de Bucareste e paguei 32 libras. Ou seja, foi metade do que o trem. E também foi umas 2 horas e 50. Foi um pouco mais porque Bucareste ali na Romênia fica um pouco longe. Sim. Mas Luxemburgo, a gente aproveitou, como a gente chegou num dia à noite, então a gente teve essa noite. E assim, só pra voltar um pouquinho, eu cheguei bem na estação de trem ali, verdade. né, que é um local muito bom, porque na frente da estação já tem os pontos de ônibus, então para quem for utilizar os pontos de ônibus é muito prático, né, mas como a gente ficou muito perto também no hotel, eu fui caminhando, eu cheguei um pouco antes, então eu fui caminhando, deu 2 minutos, 3 até o hotel. Isso. Aí depois o Felipe chegou no aeroporto e foi quanto tempo? Foi uns 20 minutos, De ônibus. De ônibus, Mas uma curiosidade, um ponto muito bom, que em Luxemburgo não se paga nenhum tipo de transporte público. Então, se eu não me engano, foi o primeiro país, né? Não sei se existe outro, na verdade, ou se é o único país, mas independente se é do aeroporto ou o tipo de transporte, não importa, é de graça. Então, é um ponto positivo. Luxemburgo isso, é né? bom também, porque é um país bem pequenininho, Bem né? pequeno. A cidade de Luxemburgo também, que é a capital, também é bem pequena. Isso. E a curiosidade também é que é um dos países mais ricos também da Europa, eu acho. Não sei se é do mundo, acho que é da Europa, né? Do mundo não, mas da Europa. E lá também tem muita oportunidade de emprego e o salário é muito bom. Sim, muita oportunidade para pessoas de língua portuguesa, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, tem muitos falantes da língua. Vale lembrar que as línguas oficiais de lá é francês, alemão e luxemburguês. Isso. Mas tem uma grande... parcela da população que acaba falando português. Português. A gente encontrou alguns, né, no transporte público, enfim. Sim. Brasileiros a gente encontrou também, Sim. mas encontramos mais portugueses. Mas, enfim, como é um país muito pequeno e o centro também é bem distribuído, então acaba sendo fácil de se locomover, fácil de assim, como é pequeno, visitar, dá pra fazer muita coisa a pé, que foi o que a gente fez. Isso. E também dá pra utilizar o transporte público. E também já vi em alguns outros blogs de pessoas que vão de carro até lá e deixam em estacionamentos que também são gratuitos, não no centro, né? Mas que deixam em estacionamentos mais afastados e pegam o transporte público que também é gratuito, né? Então,
é bem tranquilo em relação a isso. Mas enfim, nesse primeiro dia, como o Felipe chegou um pouco mais tarde, eu cheguei mais cedo, fiquei esperando ele, a gente acabou não fazendo nada, até estávamos muito cansados também, então a gente optou em comer no hotel e deixar para fazer visitas nos locais, nos pontos turísticos no dia seguinte. Isso. Aí no dia seguinte acordamos cedo, tomamos um café da manhã. Tava bem frio. Muito frio. Lembrando que a gente foi em novembro, então o clima em novembro lá é muito frio. Eu não tenho aqui os dados agora, mas depois a gente pode pesquisar e deixar aqui também o clima, né, de novembro. Até vale lembrar que se você não gosta de frio, aqui... Eu acho que, no geral, o Luxemburgo é um país mais cinza, de dias mais cinzas, não é tão ensolarado. Acredito que nem no verão, aqui eu vi outros vídeos, mas... Apesar que um dos dias eu acho que a gente pegou um céu sol. Bem azul, mas um dia muito, muito frio. Muito frio. Não era uma temperatura assim, eu acho que a sensação de -3. Isso. Então, assim, não é nada exorbitante, mas estava muito frio. Muito frio. E... não dava pra ficar sem touca, sem luva. Então, se for nessas épocas, vá preparado, cachecol, luva, touca, porque vai precisar. É muito frio. É lindo. Neva, né? Na noite anterior, né? Que a gente tava lá no hotel, nevou. Né? Então, tava bem frio no dia seguinte. Sim, tava bem frio, assim. Mas vale a pena, como toda viagem, assim, talvez se programar, se você não gosta tanto de frio, se você gosta mais de calor e no meio do ano. Apesar que a gente também encontrou um ponto muito positivo, a Di não gosta muito do frio, mas assim, é nessa época, novembro, final de novembro e dezembro, que tem a feirinha de Natal, que a gente também visitou. Que é maravilhosa. Que é bem bonitinha, é bem pequenininha, é ali no centro, numa pracinha que tem, que se eu não me engano tem um monumento da Revolução. Sim. Mas e também tem um mirante ali que dá pra ver aquela ponte, que é um dos cartões postais. É bem legal, assim. Isso, Adolf. Então é muito bonitinho o país, assim. Pra mim, eu acho que é um dos que tem mais cara medieval. Tem a Escócia também, né, Edimburgo, mas eu não sei, eu achei muito bonitinho e porque é um país, é uma cidade bem pequena, então dá pra fazer muita coisa, conhecer muitas coisas. Sim, sim. E também, em novembro, eu não achei a cidade muito cheia, sim, né? Eu vi outros vídeos em julho ali, que a cidade fica muito, muito cheia de turista, então tem mais filas para fazer, né, os pontos turísticos. O transporte público também deve ficar bem cheio, porque em novembro teve algumas vezes que a gente teve que esperar outro trem, porque não dava para entrar. Sim, lembra? Verdade. Então, depende do horário, talvez seja um horário de pico, né? alguma coisa assim. Então, falando agora dos pontos turísticos, né, que a gente visitou em um dia mesmo, que foi no dia seguinte que a gente chegou, que foi o dia que a gente mais fez coisas. Isso, né? Foi o dia que a gente mais passeou. Então, a gente saiu cedo, tomou um café. Isso. E dali o café bem na frente da estação de trem. Sim. A gente tomou porque estava bem perto do nosso hotel. Sim. E também como esse dia foi o dia que estava bem bonito o céu, isso. Assim. Apesar de estar frio, então a gente resolveu, como a gente estava ali na estação central de Luxemburgo, que é muito próximo ali a parte do centro, que é bem bacana de visitar. Então a gente optou em ir andando, mas poderia ter pego um transporte público, também seria de graça. Sim. Mas deu em torno de 13, 14 minutos andando, é bem bonito. Até os primeiros pontos turísticos, isso. assim, né? Depois a gente andou muito também. Depois a gente andou bastante, mas até a ponte, porque foi uma das coisas que a gente decidiu em passar pela ponte caminhando. Isso. Então a gente... foi uns 12 minutos. Foi uns 12 minutos, assim, tava bem perto. A gente tava muito bem localizado ali no Luxemburgo. Então, assim, a gente parou na primeira... O primeiro ponto turístico foi o Bourbon de Plate, ou Bourbon Plate, não sei como é que fala, né? Mas O que é ali mesmo? É uma praça. É uma praça. Né? Que também tem umas edificações bonitas, tem uma edificação com relógio. Eu não sei exatamente o que era,
Mas assim, era bem legal, bonito para tirar. Tinha umas estátuas também na frente. Mas na verdade a gente parou ali por acaso, né? Sim. Porque na verdade a gente Era queria pra ir pra fazer o ponte. caminho pela ponte e acabou se deparando ali com a arquitetura que também é muito bonita. Então paramos, tiramos uma foto e depois demos uma olhada no Google e vimos que era um ponto turístico, né? A gente vai colocar bem certinho aqui pra vocês, as fotos, o lugar e os nomes, né? Que a gente não tá sabendo falar aqui também. Talvez seja um pouco em francês, um pouco em alemão, não sei exatamente, mas então a gente vai colocar porque também é mais fácil para colocar no Google e pesquisar. Então, atravessando a ponte é muito bonita, é bem alta. Bem alta bem mesmo. alta, assim. Você Ela consegue... é em Arcos, né? Ela é em Arcos. Você consegue ter uma vista bem legal da cidade, pros dois lados, assim. Se eu não me engano, tem um parque embaixo, que passa embaixo, tem uma margem de um rio. É muito bonito, muito legal. E até na metade da ponte, quando a gente olhou para o lado direito, tinha a roda gigante, da cidade, sim. né? Que dava para visualizar, que eu acho que é um parque, só que ele tem datas também para ficar aberto. Tem esse datas, parque isso. dali. E também porque estava ocorrendo a feirinha de Natal. Isso. Eu tô aqui com uma colinha também, né, gente? Pra poder me Porque localizar. também esse destino a gente foi há 1 ano atrás. A gente já visita alguns lugares, então é difícil guardar todos, né? A gente teve que dar uma olhada exatamente o que a gente visitou, até para lembrar nome e tudo. Então, esse daqui é um vídeo, na verdade, é como se fosse uma retrospectiva das nossas aventuras, enfim. A nossa ideia futura é fazer um outro tipo de vídeo. Na verdade, esse aqui é um vídeo mais informativo enquanto não chegou a nossa viagem. Então, a gente quer lembrar alguns destinos que a gente foi. Então, é mais um papo. De 1 ano atrás até agora, né? Do que um vlog, né? Isso. Então, bom, vamos lá então pelo que passamos. Então, outra coisa interessante dessa feirinha de Natal, né? Quem gosta muito, tem que se atentar, sempre olhar no site para ver quando que ela começa e quando que ela termina. Em 2023, ela começou dia 18 de novembro e foi até dia 8 de janeiro. Então, a gente teve a sorte, né, de passar por essa feirinha que a gente gosta muito. E aí, seguindo dali, a gente saiu da feirinha e já deu de cara na igreja, na catedral, né? Na catedral, a Notre Dame, que é lindíssima, vale a pena a visita interna. Independente se você tem muito tempo ou não, é uma visita rápida, assim. É muito bonita, também é gratuita para entrar. É incrível, assim. Eu achei muito bonito, uns vitrais muito coloridos, assim. Era bem bonita a igreja. E vale muito a pena conhecer. Isso. E aí, então, a gente passou por vários pontos rápidos também, tipo o Museu Histórico de Luxemburgo, que a gente não entrou, né? Porque a gente também não tinha tempo e a gente queria ver outras coisas. Sim. Passamos também naquela praça da William Square. William Square, sim, que é uma praça bem bonita. Tem bastante coisa na época de verão. A gente estava no inverno, então a praça estava vazia, assim, estava bem frio, não tinha nada. Eu não lembro se tinha algum carrinho de pipoca, algum carrinho. Eu lembro que tinha algumas coisas, tinha uns barzinhos em volta, mas como a gente foi numa época também, dia de semana, então estava bem tranquilo a cidade. Eu acredito talvez que não tivesse, então, esses carrinhos, essas coisas, por conta da feirinha também, que Pode tudo ser, muito verdade, perto, faz sentido. E estava tudo muito concentrado lá, que tinha bastante feirinha de comida e bastante variedades, né? Sim, pode ser, verdade, faz todo sentido. Depois disso, para onde fomos? A gente seguiu para ver a vista da cidade, né? Da Cidade Baixa. A gente subiu, então,
e foi naquela, como é que é o nome? Casemates? Casemates de Bock, que na verdade é como Do se fosse- Bock. do Bock, que é um calabouço. A gente, na verdade, só foi ali É na tipo um parte forte. é um forte. A gente só foi ali no Mirante, que também é uma vista muito, muito legal. E Mas tem toda apreciamos uma, a vista, tem toda uma enfim. história para Tem quem toda uma quiser história. entrar nesse forte, uma Sim. fortificação, né? Se eu não me engano, é 10 euros, né? Pra entrar Sim, 10 lá. euros. E tem uma história bem legal, porque ele tem não sei quantos metros para baixo, né? Como é que eles chamam? Na rocha? Né, desce, né? Que era para Uhum. proteger as pessoas, então era um forte mesmo. Mas como também a gente estava muito corrido, a gente não parou para fazer esse Sim. passeio. A gente também estava numa saga de viagens, então a gente já foi mais para Luxemburgo para conhecer, mas também para descansar. Então a gente realmente não fez muitas coisas, daria para ter explorado mais. Eu acho que assim, se você tiver 2 dias cheios, dá para fazer bastante coisa, mas como a gente teve a noite que a gente não aproveitou, o dia seguinte a gente realmente teve cheio e no outro dia a gente foi embora mais ou menos na hora do almoço, eu diria que teria que ter ficado até o final do dia, entendeu? Isso. Valeria mais a pena, assim, para conhecer toda a cidade, tudo que a cidade tem a oferecer. E E aí, então, a gente passou bem naquela parte central da cidade, onde tem a prefeitura, o sim, Palais Grande sim, a troca de guarda, tem a troca de Isso. guarda também. A gente né? viu Que a é bem troca de guarda. interessante. Uhum. E aí a gente voltou, fez o caminho pela feirinha, mas acho que a gente acabou pegando o trem. Isso. A gente acabou Aí na pegando o volta trem. a gente passou na feirinha e pegamos um trem, até porque a gente também já tinha andado bastante e estava bem frio à noite. Isso. Ah, a gente parou também. A gente foi lá naquela área central que Sim, tem os pubs, restaurantes. pubzinhos, A gente acabou jantando lá, tomando uma cervejinha. degustando algumas E aí cervejas. acabamos indo até o trem e pegando o trem para voltar. Isso. Mas depois eu vou deixar também o registro da foto da feirinha de Natal à noite, que tava muito linda. Tava muito linda. E uma coisa, Luxemburgo eu não achei uma cidade tão noturna, não sei se era porque era frio, não tinha muitas opções, talvez também porque seria um dia de semana, mas eu não vi tantas opções quanto em outras capitais. Mas é porque eu penso também que a gente não foi bem, talvez, naquela área central, tem a Cidade de Baixo, então, olhando outros vlogs, outros lugares, assim, talvez no verão abram mais coisas, né? E Sim, no pode inverno fecha, não sei, porque realmente estava muito, muito frio. A gente passou também numa outra, agora eu lembrei, passamos em uma outra igrejinha bem linda, que era St. Michael's, eu acho que era. Uhum. Sim, Não lembro. Eu vou postar, a gente entrou também, é muito bonita. Muito bonitinha. Menorzinha isso. do que a catedral, mas muito legal, muito bonita de se visitar. E aí, então, nós voltamos pro hotel, né? E no dia seguinte, a gente acordou cedo, porque nós iríamos pegar o ônibus para Paris. Isso, né? e retornaríamos para Paris. E aí fomos até o teleférico, o elevador panorâmico da cidade, que tem que visitar. Muito bonito. Sim, e para nossa surpresa, gratuito também. Gratuito também. E interessante que ele fica aberto das 5h45 até 1h da manhã. Bastante tempo. Então, na verdade, é um meio de transporte ali para quem vai da cidade baixa para a cidade alta. Isso. E acabou sendo um ponto turístico, porque ele é muito bonito, ele é todo de vidro, tem um mirante, tem a base de vidro. Então, não do elevador, mas ali na plataforma você consegue andar ali na parte de vidro, é bem bonito. A gente também, pela nossa surpresa, não tinha ninguém, tava vazio. Que era bem cedo também, bem cedo, né? Era um dia, se eu não me engano, a gente foi numa segunda noite e voltamos na quarta. Então a gente pegou todos os dias de semana lá, então
talvez não tivesse tantos turistas, mas vale muito a pena visitar ali. Vale. E pra gente chegar, a gente pegou um ônibus até lá e descemos num ponto e que passava por dentro de um parque. Isso, então, a gente estava na Cidade Alta. Isso, é um parque muito bonito, né? Sim, assim, muito bonito. Atravessamos até o elevador, inclusive estava bem frio, estava cheio de nevezinha ainda, né? E aí chegamos no elevador, a gente desceu, mas a gente não passeou lá embaixo, porque nós não tínhamos tempo, né? E aí a gente subiu e foi também pro ponto de ônibus. Que o Felipe achava que era aquele ponto de ônibus. Na verdade era, mas a gente estava do lado oposto, então a gente estava com o tempo já bem contado para pegar o ônibus. A gente pegou o Flixbus na estação rodoviária central e a gente estava um pouquinho afastado, não muito, uns 20 minutos, e só que a nossa janela de tempo era bem apertada, e aí, pela nossa felicidade, a gente pegou o ônibus pro lado oposto. Era a mesma linha, só que indo para mais longe da cidade. A gente embarcou no ônibus, embarcou normal e tudo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Só que aí eu também, como fico sempre olhando o mapa, eu achei alguma coisa estranha. Também tava tinha um delayzinho ali no 3G, no 5G. Então, quando eu deparei, a gente teve que descer correndo no próximo ponto e por pouco a gente quase não perde o ônibus. Porque acabou atrasando, o Flixbus acabou atrasando uns 10 minutos. A gente chegou uns 2, 3 minutos depois do ponto de partida, mas ainda bem que deu tudo certo, porque era o último ônibus do dia. Senão a gente ia ter que dormir mais uma noite em Luxemburgo. E Luxemburgo também não é um lugar muito barato para se hospedar, né? A gente acabou se hospedando em um hotel bem pequenininho, né? Sim, muito arrumado, muito limpo e muito bem arrumadinho. novo. Só que a rua era meio estranha. A rua era meio estranha. Mas tinha mercado na frente. Foi bom. Depois eu também vou postar aqui qual foi o hotel que a gente ficou e qual foi o valor dele também. Mas para parâmetros, Luxemburgo é um país e uma cidade, uma capital bem cara. Tanto para se alimentar, assim, a alimentação é cara. Podemos comparar até com a Alemanha, Paris. Isso. Porque não é muito barato, é caro, é padrão Europa, é padrão elevado, assim. E assim, qualquer tipo de comida, é difícil você comer por menos de 10 euros. Ah, não, 20 euros mais ou menos. Eu diria, foram uns 20 euros, assim, um sanduíche, 24 euros. Isso. Então, eu acho que era um pouco acima da média, assim, de alguns outros países, né? Como Portugal, Espanha, que você consegue comer um pouquinho mais barato, independente do restaurante, né? Sim. Mas foi essa aí. Foi essa a nossa saga. Né? E aí o retorno para Paris foi de ônibus, como a gente falou. Sim. Não é ruim, o ônibus é confortável. E o caminho, por ser inverno, também foi muito bonito. Sim, pegamos bastante neve. Pegamos neve no caminho. Eles fazem uma parada num restaurante para comer também. Né? E nesse momento que a gente também registrou bastante neve, um lugar bem bonito. E valeu super a pena. Sim, com certeza. Eu Amamos. acho que é isso, né? Só tem uma coisa, né? Gostaríamos de voltar em breve para terminar de visitar e talvez numa época diferente. Talvez no verão para ver a diferença da cidade, assim, ou talvez na primavera.
mas vale muito a pena. Quem tiver um tempinho na Europa e conseguir dar um pulo lá, vale muito a pena, assim. Quem gosta dessa ideia mais medieval, cidades mais medievais, vale a pena, assim. É muito bonito. Sim. Eu super recomendo. É. E é isso, né? Então, isso. quem gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, porque nós vamos tentar colocar mais, né? Como o Felipe falou, uma retrospectiva, né? De um ano atrás até agora, porque a gente viajou bastante, Sim, né? A gente fez bastante coisas. Então, fiquem aí com a gente e não esqueçam de se inscrever. E é isso. Deixa o like. Beijo!